O Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa de Beneno Sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabat. Parashá Be'ar concentra-se principalmente nas mitzvot referente à terra de Israel, começando com a ordem de cumprir a Shemitah. Shemitah é a mitzvah de deixar o campo sem cultivo a cada 7 anos, abstendo-se de plantar e colher. Da mesma forma, a terra de Israel deve permanecer não cultivada no Yovel, ou o 50º ano, quando então a propriedade de todas as terras retorna automaticamente sua herança ancestral. Deus promete que abençoará a terra no 6º ano para que produza alimentos suficientes para durar todo o período da Shemitah. Após descrever esse processo pelo qual os proprietários originais da terra podem redimir a sua propriedade ancestral, nos anos que permanecem o Yovel, a porção muda para falar sobre os pobres e oprimidos. Não apenas somos ordenados a dar-lhes tzedakah e fazer atos de bondade, como o ideal seria fornecer-lhes os meios para saírem do seu estado de pobreza. Exatamente. Somos proibidos de receber e pagar quaisquer juros e empréstimos feitos a outros judeus. A Torá, então, discute os vários detalhes a respeito dos servos judeus e não judeus que trabalham para judeus. E a mitzvah de redimir os judeus que são servos de não judeus. Todos os servos judeus devem ser libertados antes do início do Yovel. A porção conclui repetindo a proibição da idolatria e as mitzvot de guardar o Shabat da profanação e reverenciar os locais santificados de Deus. Estamos aí na Parashá Be'ar, que vai trazer uma regulamentação sobre a terra. Isso. Também leis trabalhistas, né, Zait? Isso, exatamente. De forma como um judeu serve outro judeu. E também uma regulamentação monetária para os credores e para as pessoas que tomam créditos de judeus e de não judeus. Ou concede crédito para judeus ou aquele que concede crédito para não judeus. E você vê que o Eterno, ele desgosta tanto dessa coisa de escravidão que ele faz o povo judeu tratar o escravo melhor do que ao próprio trabalhador. Exato. O escravo judeu, ele tem tantos direitos, tem tantas coisas a favor dele, que a escravidão passa a ser para o escravo uma coisa até boa. Exato. Não é? O Eterno detesta essa coisa de escravidão. Então, já que você quer escravizar alguém, tá bom. Você vai ser obrigado a fazer isso. Então ele coloca uma série de barreiras, né? De exatamente, para que a pessoa tenha consciência de que, poxa, peraí, escravo fomos do faraó, né? Exato. Então o sentimento é isso. de como é ser escravo, de como é servir, né? Para pagar aqui alguma dívida. Ô Zait, essa regulamentação ela é baseada nos períodos, nas fixações. Por exemplo, nós estamos na contagem do Sefirat HaOmer, né, que são a contagem de 7 semanas completas, né, e no 50º dia nós comemoramos a outorga da Torá, né, que cai de acordo com a tradição rabínica no dia 6 de Sivan. Também nós temos o Yovel, que é o que é o Yovel? É a contagem de 7 anos, que é a Shemitah, ou seja, a cada 7 anos a terra tinha seu descanso. Não podia ser plantada nem colhida. A terra não era cultivada, né? Não se fazia colheita e aqueles frutos ficavam à disposição do órfão, da viúva. E do que sobrasse, ela cairia na terra para servir de adubo. Ou seja, a cada 7 anos, né, a contagem semelhantemente à do Sefirat HaOmer, a cada 7 anos, 7 vezes 7, 49. E no 50º ano era o Yovel, que era o jubileu. O ano jubileu. O ano jubileu. Então a terra que foi vendida para um amigo, para um parceiro, ela era restituída ao dono original. Ela era redimida ao verdadeiro proprietário. Porque a terra, nós iremos ver agora em Bar Mitzvah, em Números,
como será feita a distribuição da terra entre as tribos. Isso, exatamente. E cada família vai ter, cada tribo, cada um daqueles que compuseram o censo levantado da saída do Egito tem a sua parte da herança. Tem a sua terra. Ou seja, tem a sua propriedade. Quando existia uma crise econômica por algum fator interno ou externo, e que a pessoa precisa vender parte ou toda a sua propriedade, então ela era calculada conforme o Yovel, o valor da propriedade. Né? Então, na medida que se aproxima do Yovel, ela tem um valor menor. Vai reduzindo o valor proporcionalmente. Proporcionalmente à aproximação da devolução do período que será redimida. Também o escravo era libertado a cada... se não na Shemitah, no Yovel era todos os escravos eram redimidos. Né? Então, isso regulamentava o serviço escravo, de judeu para judeu, e o judeu que se submetia de escravo a um não-judeu tem a mitzvah dos judeus, redimir um parente próximo ou distante, ou os demais judeus, redimi-lo, né, desse serviço. Essas regulamentações chegando... Isso descreve, Zé, exatamente períodos a cada 50 anos. Né, um ciclo de a cada 50 anos. O jubileu. As pessoas que tinham que vender sua propriedade. Né? A gente vê isso agora em Shavuot, nós lembramos de Naomi, que a sua família foge para Moabe. Lá morre seu esposo, morre os filhos de Naomi, e ela volta para Judá, ela volta para a Judéia, para ser redimida pelos seus parentes mais ricos. A aquisição das suas propriedades. Então esse jubileu, o retorno da terra, ele regulamenta as pessoas que têm propriedades no campo e as pessoas que têm propriedades na cidade, né? As propriedades elas mudam de características. Se, por exemplo, a pessoa tem a propriedade no campo, é tratada de uma forma. Se tem a propriedade numa cidade murada, é tratada de outra forma. Sim. A propriedade que está na cidade murada, ela parte do princípio que aquela pessoa já está protegida de tudo. Correto. Está morando numa cidade murada. Então, a pessoa que vende a sua propriedade dentro de uma cidade murada, vendeu, acabou. Sim. Ela tem um prazo determinado para remir, senão perde a propriedade. Correto. Já aquela pessoa que tem a sua propriedade no campo, em cidades não muradas, essa, pela falta da proteção, ela tem direito sim à remissão no ano jubileu. Exato. Então, essa é a regulamentação. Períodos do ciclo do Yovel, né, em que as pessoas sofriam algum tipo de declínio econômico, financeiro, existiam esses recursos. Até o ponto, qual que é o mais baixo nível, Zait, de um declínio social? É quando a pessoa era submetida a ser escravo. A escravidão. A escravidão. Então esse era o piso, né? Esse era o piso, o mais baixo nível econômico que a pessoa tinha que se submeter a trabalhar. E que o Eterno nunca aceitou e nunca gostou. Exato. Mas tinha regulamentação, né? Isso em função. Era alguma quando coisa a pessoa que existia, se apropriava de algo que não pertencia a ele, ele podia ser condenado a servir pelo produto em que roubou, ou quando chegava um declínio econômico mesmo, que é o que encontra a cidade de Jerusalém no período do profeta Ermiarro. Né? Havia ali uma grande crise econômica, tanto por fatores internos como por fatores externos, de que boa parte da população da Judéia estavam servindo aos seus irmãos. Então, era necessário, para ter o equilíbrio, observar o período da Shemitah, né? O sétimo ano de descanso da terra, quando o produtor não podia colher o fruto, ele não podia cultivar a terra, ele não podia cultivar as plantas durante esse período. Os frutos que produziam aquele ano era para o seu consumo próprio, como também o consumo
O órfão da viúva. Do órfão da viúva. Do pobre. E também, Zayed, olha as leis sociais dessa paraxá. Os riscos, que é o produtor, quando vai colher, ele larga ali uma parte da produção. Né? O ângulo do campo. Caiu lá no rego, no suco, a outra ficou nas trilhas, então ele não podia voltar a recolher. Voltar a recolher aquilo ali. Existe uma tradição sefaradita que quando nós comemos no ato da refeição e que cai parte da nossa refeição, não pode recolher. Nós não podemos pegar, nós não podemos reutilizar aquilo ali. Sem chance. Lá em casa sempre foi assim. Não podemos reutilizar aquilo ali. Então já é uma forma de lembrarmos de que daquela parte que caiu depende outras. Podem depender outras criaturas. Outras criaturas. Né? Então, Ruth, sim, a Ruth. Moabita, quando volta de Moabe, ela procura a História colheita linda, né? de um parente próximo da sua sogra, né? E ela vai colher exatamente do que sobrava. Eu tive a oportunidade de visitar um campo onde foi feita a colheita de grãos, lá do caso do milho. Né? Então você vê onde passou a colheitadeira, você repassando aquilo ali, você vê muitas espigas gordas de milho. Né? E o fazendeiro falou para mim que vem pessoas de outros lugares com sacas e vai recolhendo aquilo ali. E leva. E ele falou, eles passaram. E mesmo assim havia várias espigas de milho que fica ali que sobra. Né? Então essa era a proibição, porque isso pertence ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. Aquele que necessita. Aquele que necessita. Então essas são as regulamentações que serão comentadas na Paraxá nesse Shabat pelo mais competente Minyan.